Boa noite a todos. O pessoal no fundo me ouve bem? Então hoje nós vamos falar dos bastidores da casa espírita. E como é ser um trabalhador espírita. Não como um profissional espírita, mas um verdadeiro apóstolo e servidor dos ensinamentos de Jesus, daquilo que ele veio há 2000 anos nos propor, para que nós possamos dar a continuidade. Então, para falarmos sobre esse tema, deixa eu só colocar aqui. Nós vamos ter que entender a introdução dessa obra. Essa obra ela foi ditada, então, pelo Espírito Nora, através do médium Emmanuel, na casa Allan Kardec, em Campinas, São Paulo. Tá? E por que ela ditou esse tema, aconteceu na casa espírita? Exatamente para relatar e chamar a atenção dos trabalhadores espíritas da sua responsabilidade, daquilo que colocamos e deixamos entrar no nosso grupo de trabalho através das nossas ações, da nossa vaidade, dos nossos pensamentos. Ela nos alerta que não somos melhores e nem maiores que ninguém, que somos apenas pequeninos servidores, que estamos a serviço do Cristo, para apenas quitar nossas dívidas. Não trabalhamos para nenhum dirigente espírita, não trabalhamos para nenhum fundador espírita, trabalhamos apenas para nós mesmos. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o objetivo do Espiritismo. E isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 2, e a questão do Livro dos Espíritos 629, que é o principal objetivo da doutrina como filosofia, é a construção do homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, do amor e da caridade na sua maior pureza. Ser do bem é diferente de viver do bem. Por que nós, como espíritas, como conhecedores dessa doutrina, temos a responsabilidade de passar para vocês as informações corretas dos ensinamentos pregados e deixados por Jesus? Porque é através de nós que somos pontos de luz, que a casa espírita, constituída como seu grupo de trabalhador, torna-se e atrai para si os necessitados do amor do Cristo. Por isso que ela constitui a formação do homem de bem, que a melhoria do ser não é da construção do reino fora de si, é a construção do reino de Deus dentro de você. Nós temos um exemplo de entendimento como Judas, que ele buscava a construção do reino aonde? Fora, no material. E Jesus ensinou o que é dentro de nós, na nossa mudança, na nossa perseverança. Os ensinamentos também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, intitulado Cristo Consolador. Espíritas, amai-vos, segundo, instruir-vos. Por que devemos nos amar o nosso semelhante, como Jesus nos ensinou? Porque nós também, como trabalhadores espíritas, somos devedores. E mais para frente nós vamos entender o porquê que somos devedores. Instruir-vos, porque hoje o plano espiritual ela tem a necessidade que o trabalhador, o médium como medianeiro, como porta de acesso da comunicação, ele tenha o conhecimento. Porque na época de Allan Kardec, o médium, a espiritualidade, ela vinha e bloqueava todo o pensamento do médium, ele era anulado. Então ele não tinha o efeito de personalismo.
era a ação do Espírito por si só. Só que como ocorreu a evolução, hoje, os espíritos, para haver a comunicação, precisam que o médium tenha conhecimento. Por isso que o segundo ensinamento do Espiritismo, da doutrina, é instruir-vos. Todo bom trabalhador espírita, ele não tem a obrigação de estudar, ele tem o dever de estudar, como bom trabalhador. O Espiritismo e as religiões do futuro. A Gênese, capítulo 18, item 17, e a obra No Invisível, de Leon Denis, capítulo 9. O Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. O Espiritismo, como o cristianismo redivivo, vem cumprir a promessa de Jesus sobre o Consolador prometido. O que é esse futuro das religiões? O Espiritismo, através dos seus pontos de luz, que é a casa espírita, os seus trabalhadores que nela estão, vai se ramificar para as outras religiões, tornando a unificação da religião do futuro. Aquilo que André Luiz fala no capítulo 2 do mecanismo da mediunidade. Que quando praticarmos na íntegra os ensinamentos do Cristo, do Evangelho, nós formamos a religião cósmica universal, a religião crística. No livro dos Médiuns, então, capítulo 29, as questões 334 a 342, nós vamos estar falando das reuniões mediúnicas. E como essas reuniões, elas se constituem. Então, das sociedades espíritas, o que ela deve ser, essa sociedade espírita? Esse grupo de trabalhador. Porque quando a gente fala em sociedade, é um grupo de pessoas que se reuniram em prol de um objetivo único, que é consolar as pessoas. Então, aqui na nossa casa, há 20 anos atrás, né, Ricardo? A Maria teve o quê? Uma necessidade de juntar pessoas para consolar outras pessoas. E aí fundou-se o Centro Holístico, como uma sociedade que ela é o quê? Uma vinha do Cristo. Ela tem que pregar o amor, a caridade, a benevolência, a empatia, o respeito e a multiplicação. Por isso que ela é a vinha do Cristo, referente a uma vinha que produz boas uvas, que dá bons vinhos. O Espírito de Verdade disse a Kardec que ele em Obras Póstumas, na revelação da missão, que ele não seria reconhecido pelo seu nome, mas sim pela sua obra. A casa espírita, ela é reconhecida pela sua obra. Se ela não tiver bons dirigentes, com boa moral, com boa conduta ética, com uma boa disciplina, com bom conhecimento doutrinário, muitas vezes ela não perpetua. Ela até determina por um período de tempo, mas ela se encerra as suas atividades. Por quê? Porque ela não se torna uma vinha do Cristo, ela não se torna uma vinha de conhecimento, de aprendizado, de multiplicação. No capítulo 20, os trabalhadores da última hora, ele diz assim, a casa espírita é um local de trabalho e amor. E aqui eu vou para o nosso grupo de trabalhadores. Trabalho e amor. Nós vemos muitos trabalhadores ociosos, que estão em busca apenas do receber. Mas se o trabalhar, o dar, fica onde? Eu tenho que estar todo dia dentro da casa espírita? Não. Mas se eu me propor ir fazer aquele trabalho, que eu vou com vontade. Como dizia Jesus a Paulo, continue a pregar, porque somente os de boa vontade vão compreender. Vá de coração aberto, pronto para dar. Não
somente para receber. Porque você é apenas o trabalhador pequenino na multiplicação dos ensinamentos do Cristo. Então coloque-o em prática, mas coloque-o com qualidade, não com ociosidade. E como que tem que ser essa constituição espírita de trabalho? Tem que ter o quê? Confiança recíproca, beneficência múltipla, disposições morais de quem? Dos trabalhadores. Porque a casa espírita ela não é constituída só por dirigência. Ela precisa dos trabalhadores também. Mas será que aqui somente a casa espírita precisa? Nós não precisamos da casa? Será que como dirigentes eu preciso ter cuidado para ter uma grande quantidade de trabalhador? Não. Eu preciso ter trabalhadores com beneficência, com uniformidade de sentimento, com união, desinteresse, abnegação. Porque quem precisa muito mais da casa somos nós, e não a casa de nós. É nós que necessitamos da construção desse trabalho, é nós que precisamos da construção de dar esse amor com respeito, sem apego, com abnegação, procurando nos reformular moralmente, porque trabalhamos apenas para nós, não é para ninguém não. Esse livro foi o primeiro livro de Emmanuel, psicografado por Chico. E ele traz essa mensagem definindo quem são os médiuns, os trabalhadores espíritas na sua generalidade. E eu vou confessar para vocês que eu li recentemente o livro de André Luiz, Sexo e Destino, e quando eu cheguei aqui eu parei e voltei no Sexo e Destino. Porque, sinceramente, eu me apavorei um pouco com a informação que tem aqui. Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários. Vejam bem, nós não somos missionários. Na acepção comum do termo, são almas que fracassaram nas leis divinas, que resgatam sobre o peso do severo compromisso e limitadas responsabilidades o passado obscuro e delituoso. Por que nós somos apenas pequeninos trabalhadores? Por que não trabalhamos para ninguém? Porque somos algozes, somos devedores e voltamos na condição de ceareiros do Cristo com a responsabilidade de reerguer aqueles que nós derrubamos no passado. Então, trabalhadores, não se achem que vocês são missionários. Vocês são algozes cruéis que estão apenas quitando débito e levantando aqueles que vocês mesmos derrubaram. Como diz Emmanuel, a dor ela não é punitiva, ela é educativa. Está lá na obra Renúncia. Tá? Você, enquanto bate, você não sente a dor. Mas quando o polo da vida muda, você começa a apanhar, você começa a aprender que o teu semelhante também sente dor. O seu pretérito passado, muitas vezes, se encontra entonado, cheio, acumulado, abarrotado de graves delícias, de erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais, pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna, da inteligência, que regressam ao orbe terráqueo para sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé e da caridade e da virtude.
São almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifício tudo o que esfaleceram, que não aproveitaram, que deixaram escapar, que nem o grão de areia, né? Quanto mais você aperta, mais ela sai por entre os dedos. É isso que nós somos e que fizemos no passado. E ainda mais quando você tem que dar palestra, pior ainda, né? Porque ainda se vocês não gostarem, vocês podem sair e ir embora. Quem está aqui na frente falando não pode, porque deve mais. Aí é que está a situação, né, Marilda? Instrutor ainda piorou ainda, mais devedor. Então aqui nós vamos começar a falar dos bastidores da casa espírita. A infiltração programada. Esses obsessores, eles estudaram essa casa espírita por 40 anos. Então vejam bem, nós temos 20. Se tivermos algum obsessor aqui, mais ou menos uns 10 a 15 anos, ele está estudando para tentar derrubar. Tá? 40 anos ele ficou estudando para tentar acabar com aquela casa espírita. E ele então, Júlio César, que era o obsessor, na condição de chefe de uma grande cidade umbralina, ele faz então, convoca o pessoal, para quê? Para conseguir fazer a infiltração na casa espírita. Através de quem? Ele chegou lá, meteu os 2 pés na porta e disse: eu vou entrar porque eu sou o dono da cidade do umbral e aqui quem vai mandar sou eu? Não. Ele pergunta a um dos soldados dele lá, pede: qual é a missão? Perguntou Gonçalves. E ele, sem respaldo algum, disse assim, ele pergunta, fala: precisa matar alguém? E Júlio César responde: não preciso matar ninguém não. Nós vamos trabalhar na surdina utilizando os próprios trabalhadores espíritas. Nós vamos investigar os trabalhadores, aqueles que tiver mais propenso à vaidade, ao egoísmo, ao materialismo, ao apego. É esses que nós vamos alimentar. Por isso nós vamos trabalhar na surdina, quietinha. Aqui ele tem um relatório dos trabalhos espirituais da casa. Então vejam que eles não chegaram de qualquer jeito. Então eles levantaram que foi, no ano, 2.500 espíritos que foram atendidos, tá? Que foram convertidos para o bem. 300 encarnados que permaneciam sob severos processos obsessivos foram desobsediados. 4.000 entrevistas, 4.000 atendimentos fraternos, pessoal do atendimento fraterno, Evangelho no Lar todo dia. 20.000 vibrações e centenas de palestras. Então tudo isso era o que a casa fazia. 15.000 passes transmitidos, 200 enfermos assistidos que não podiam ir a casa, o grupo de trabalho ia lá e fazia, né? E fora as obras sociais, gestantes, andarilhos, jovens e crianças que essa instituição fazia o atendimento, auxiliar. Ele traçou então um plano de ação. Aqui, como vamos agir? Assassinaremos alguém? E ele responde, não vai precisar matar ninguém. Nosso trabalho está dentro de certos limites de leis universais que regulam nossa infiltração. Trabalhamos silenciosamente com sentimentos, sugerindo pensamentos, estimulando as irritações e ciúme, a fofoca, a indignação, os melindres, a disputa de cargo, funções e tarefas. Os trabalhadores conhecem alguma coisa aqui? Não, né? Então prestem bem atenção. Aproveitamos as brechas deixadas por muitos trabalhadores. Engraçado é que eles, encarnados, dizem que de tempos em tempos, nós, os chamados obsessores, promovemos ondas de influência negativa, retirando os anjinhos do bom caminho. Legal, né? Eu adorei essa parte.
Como é que nós somos anjos? Transvestidos de algozes. Aqui os benfeitores espirituais pegaram um dos trabalhadores da cidade umbralina e fizeram um resgate e ele entregou os planos de Júlio César e Gonçalves. E os benfeitores começaram também a estudar como o proteger. E aí eles começaram a ver nessa avaliação o patrono da casa, o mentor da casa, que aqueles trabalhadores não eram tão bons quanto eles estavam se achando. E aí eles falaram assim, então nós não vamos comprar essa briga não. Vocês sabem o que vocês vão fazer? Nós vamos liberar a entrada desse povo, desses caras aí, e vocês vão ter que vencer a briga. Vocês vão ter que vencer a guerra. Vocês é quem vão guerrear. Porque nós não vamos fazer nada. O que nós vamos fazer? Apenas orar fervorosamente por vocês. O resto é cabola. Vocês não são bons? Quantas vezes eu já ouvi aqui nessa casa de trabalhadores que dizem assim, eu sou o cara, eu trabalho com o melhor espírito, supremacia. 6, 7 meses depois estava tomando talagaço. Espírito benfeitor não trabalha com supremacia, trabalha na simplicidade, na humildade. Esta será uma batalha que competirá quem? Os encarnados venceres. É certo que alguns deles, pelos sentimentos que nutrem, não mereciam sequer nosso recurso. Por quê? Vaidade. Estão fazendo o que no trabalho espírita? Profissionais espíritas. Apenas quero receber. Dar, ouvir, não quero saber. Não como verdadeiros idealistas cristãos, mas como esses profissionais nada ganham, mas apenas estão em busca da notoriedade, do elogio, sempre se irritam quando não citado. Aí os benfeitores colocaram a prova. O Senhor da vida nos concedeu essa casa espírita como oficina de trabalho junto às criaturas humanas dos 2 planos. Por que ele está falando isso? Porque o espírito benfeitor que está do outro lado, por mais que ele esteja lá na condição de mentor espiritual, ele também é devedor. Ele também está na condição de devedor. Ele também precisa trabalhar lá para quitar débitos. Por isso que eles têm, por mais que essas pessoas sejam isso aqui, mantenham as más condutas, os más pensamentos, as más ações, as más emoções, eles também têm que fazer isso aqui, porque isso aqui é que nem para nós, eles estão lá quitando débitos também. Eles também não estão numa escala evolutiva tão boa para julgar, entendeu? É por isso que eles têm que amparar, porque o que vale é a lei divina, a lei de amor. Então aqui, iniciando o ataque. Olha aqui, Gonçalves e Júlio César, então, eles verificaram que os principais trabalhadores da casa, os primeiros que foram presidente, diretor doutrinário e 10 dirigentes foram visitados. Cada um desses carinha aqui recebeu 10 obsessores só para monitorar eles. É fácil fundar casa espírita? Não. É fácil coordenar trabalho mediúnico? Não. Se o dirigente, os coordenadores, quem é coordenador de trabalho mediúnico aqui, não tiverem afincos na moralidade, tchau. É hashtag fui. Onde tem o vizinho, papai. Por onde eles avaliaram a entrada na casa espírita? Através do atendimento fraterno. O atendimento fraterno, toda instituição espírita, ele é a porta de entrada. É o primeiro atendimento de quando a pessoa vem, muitas vezes, a última porta a ser batida, é quando aquelas pessoas que estão na porta o acolhem. Esse é o atendimento fraterno, a recepção da casa espírita. Mas ali nesse grupo de trabalho tinha uma pessoa que ela era muito boa, moralmente. Ela tinha boa conduta. Então, Márcia Boaventura era o quê? Uma mulher dedicada,
espíritas que no último ano, nos últimos 5 anos, ela nunca faltou um trabalho religioso. Ela cooperava, então, tratava todos com afabilidade. É o ventilador? Ficava longe das fofocas e dos comentários menos edificantes. Eles averiguaram que por ela ele só tinha o quê? 1%. Mas eles viram que ela tinha um marido. E bem nessa hora, ela pensou no marido. E eles foram atrás de quem era o tal do Senhor Ventura. E começaram a trabalhar onde? No marido. Obsediaram o marido, conduziram esse marido para a igreja, lá obsediaram o pastor começou a falar que quem era espírita era uma religião do capeta, que quem tinha parente nessa religião só ia para trás, e ele começou a pensar, é por isso que eu vivo pobre, por isso que eu vivo sem dinheiro. E aí, foi um processo de obsessão, e ela teve que se afastar do trabalho. Quando ela se afastou do trabalho, deu a brecha, porque desestabilizou a porta de entrada da casa espírita. E aí chega essa senhorinha aqui, ó, que eles viram que ela era o quê? Vaidosa. E ela chega à casa espírita com um pensamento que é pedante, porque não era uma trabalhadora disciplinada, não se aprimorava, não estudava, não buscava se melhorar, né? E ela tinha um sonho de ser o quê? Uma grande médium de cura. E eles entraram através dela. Porém, na plateia estava uma senhora que ela tinha com ela obsessores. E eles foram até os obsessores e falaram assim: vocês se afastem, porque nós precisamos que essa moça sente na cadeira dessa senhora aqui, ó, porque é ela que vai acabar com essa casa espírita. Quando a médium dá o passe na senhora, os obsessores se afastam e ela recupera novamente a vitalidade. E o que ela diz para a médium? Olha aqui, ó. Gritou: você é uma santa. Sua mediunidade é o quê? Fantástica. O que ela disse aqui? Você é uma médium de cura. Dando a certeza para ela que ela tinha desenvolvido a mediunidade de cura. E ela estava no processo de obsessão. Quantas vezes a gente vê isso nas casas espíritas? Médiuns que estão num complexo estado de perturbação. Acham que estão com uma mediunidade e não estão. Quem é trabalhador espírita tem que seguir muito aquela recomendação: orar e vigiar. Aprenda a ter disciplina, autoconhecimento. Coloque em prática a introspecção. Comece a avaliar se isso realmente é você. Se realmente aquilo é verdadeiro. Dentro da casa espírita já adentraram ao trabalho de desobsessão. No trabalho de desobsessão, eles avaliaram, viram que tinha 2 médicos, Sérgio e Soraya. Ela, casada, uma trabalhadora não muito educada, olha aqui, ó, não comparecia raramente às reuniões de estudo doutrinários, né? Aqui na casa quase não acontece isso. E acreditava que era privada das alegrias do mundo, né? Se sentia infeliz no casamento. E ela tinha uma grande tendência ao quê? A traição, a trair o marido, ao que quer. O carinha aqui, dialogador, doutrinador e espírito, invigilante às orientações dos benfeitores. Também infeliz no casamento, também casado, pai de família, com família constituída, com filhos, mas tinha um declínio. O que eles fizeram? Elvira recebeu uma ordem. Vai influenciar os dois, gerando o quê? Desequilíbrios nas áreas de autocontrole, nos sentidos das emoções,
que eles ficariam fascinados um pelo outro, a tal da paixão, né? A ponto de perder a compostura e embrenhando-se no sexo desequilibrado. Eles se tornaram amantes dentro da casa espírita. Eles se relacionavam no corredor da casa espírita. O que aconteceu? O que aconteceu aqui? 10 dirigentes saíram, 20 trabalhadores saíram. Os fundadores foram chamados ao plano espiritual e orientados a reformular os trabalhos mediúnicos no aprofundamento do desenvolvimento moral dos trabalhadores e nos ensinamentos do Cristo. Ser trabalhador espírita não é para qualquer um. Trabalho mediúnico não é para curioso. Aqui nos grupos de estudo nós averiguamos muitas pessoas que querem adentrar o grupo de trabalho apenas por curiosidade. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Em maio vai ter curso de trabalhador novamente. Se você quer entrar para o grupo de trabalhador apenas por curiosidade, não perca nem teu tempo. Tá? Faça o favor de nem querer. Porque se é para adentrar a um grupo de trabalho que ele é íntegro, que ele está seguindo uma diretriz, que as pessoas saem de casa para fazer o seu melhor e você quer ir lá apenas para matar a tua curiosidade, sei lá, mata de outra forma. Ou estuda muito bem a doutrina, entende muito bem o que é a doutrina espírita. Para que você não seja também uma vítima e você não condicione uma instituição que tem responsabilidade social. Não só social, mas também no desenvolvimento da melhoria do ser humano. Para finalizar, eu deixo aqui uma mensagem de Joana Dark, mentora dessa casa, que está no Livro dos Médiuns. Nunca seria demais lembrar-vos de pedir assistência aos vossos anjos da guarda, para que eles vos ajudem a estar sempre vigilante contra o vosso mais cruel inimigo, que é o orgulho. Gratidão a todos.